A gente continua falando sobre saúde, a gente vai abordar agora as doenças que afetam o sistema nervoso. Isso, são muitas as dúvidas sobre este assunto e a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral Especial para responder alguns destes questionamentos o neurologista André Luiz Adriolo, né? Andriolo, boa tarde, doutor. Doutor André Luiz, boa tarde, obrigado por você ter vindo aqui para tirar algumas dúvidas nossas e também dos nossos telespectadores. Aliás, tem muita gente que fez pergunta. Tá no ponto lá, vamos ver as perguntas? Vamos lá, vamos. Exercitar o cérebro torna a gente mais inteligente? Ai, que pergunta boa essa. Fazer aquelas palavras cruzadas, que mais? É mais ou menos isso mesmo. O cérebro hoje, ele tem um perfil, a gente acredita que ele tem um perfil de desenvolvimento quase que independente. Então, quanto mais se exercitar, como se fosse uma musculatura normal, quanto mais a gente exercitar, maior é a capacidade de formar novas conexões. Então, aí é verdade. Sim, não é mito. Não, é verdade. É verdade. Então, exercite bastante o cérebro para você ficar mais inteligente. Ó, que bacana, né? De que forma? Lendo, fazendo mesmo esse tipo de joguinho? Todas as atividades possíveis e imaginárias, tudo que a gente puder fazer de diferente, que puder fazer de inovador, que mude, que saia da nossa rotina, tem um aspecto positivo, sempre. Sempre. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Durante o sono, o cérebro descansa? Boa pergunta isso, né? Sim. Descansa. Na verdade, não existe uma rotina, cada um tem o seu ritmo individual, cada um tem a sua regra, cada um tem o seu perfil, o seu desenvolvimento. Mas é fundamental para que a gente faça uma reposição de todas as condições, de todos os neurotransmissores, de toda a recuperação. É como se fosse uma máquina que precisa ser renovada todos os dias. Precisa de um descanso, né? Então, mesmo quando a gente tem aqueles sonhos, pesadelos, aquele sono perturbado, a gente está descansando. Com certeza. A atividade, esse repouso, essa atividade que o cérebro tem no período noturno, é justamente para renovar as forças e recomeçar o dia novamente. Viu? Tem que descansar, tá? Tá. Tem perguntas aqui pra gente. Vamos colocar aqui. Olha lá. Quem tem problema de atenção, tem problema de memória? Sim. Déficit de atenção, né? Na verdade, o que acontece? Para que a gente possa fazer a fixação da memória, é preciso ter alguns pontos chaves no nosso cérebro, alguns pontos de ligação e que fazem com que a gente consiga acessar essas questões de uma maneira mais fácil. Então, quando a gente consegue prestar mais atenção em algum assunto, em alguma situação, aquelas lembranças elas se tornam mais fáceis, mais flexíveis, mais acessíveis para o nosso cérebro. Então, existe uma doença específica da infância, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece com essas crianças? Elas são muito ativas e elas não conseguem se concentrar. Não conseguem focar. E aí elas têm dificuldade de aprendizado. Então, você tem que, por algumas medidas terapêuticas, com medicamento, você precisa abaixar essa hiperatividade para que ela consiga se concentrar e assim desenvolver o aprendizado normal. Isso é uma verdade, sim. Mas nesse caso é uma doença. A gente, com a nossa vida corrida mesmo, às vezes a gente acaba não se concentrando, mas dá para fazer algumas coisas. Dá para treinar o cérebro para prestar mais atenção. Mas a verdade é a mesma. Quer dizer, nas crianças isso em alguns casos, raros, felizmente, a gente tem isso como uma doença, como um distúrbio de funcionamento do cérebro, que nasceu muitas vezes assim. Mas no nosso dia a dia, a gente tem tantas coisas que nos cercam, tantas ações que nos cercam, que isso faz com que a gente perca o foco. E com mais dificuldade em ter foco, a gente tem mais dificuldade em lembrar do que efetivamente aconteceu. Coisas importantes. De falar, agora, presta atenção, vamos prestar atenção. Foco. Foco. Aliás, foco porque tem mais pergunta aí. Foco. Faz mal dormir com planta dentro do quarto? Ih, eu ouvia isso. Mas eu ouvi isso a vida inteira. Como assim? A pergunta porque tem gente que dorme com planta dentro do quarto. E aí, aquela história que a planta faz a fotossíntese. É mito ou é verdade? Nossa, não sabia. Mito. Pode dormir com planta. Senão os índios não sobreviveriam nas florestas, né? Mas aí os índios dormiam no quarto. no quarto deles, sem planta, né? Tudo aberto, isso é cultural, isso são coisas que a gente vem trazendo pela história da humanidade. É mito. É mito. Tem problema Até porque o que a planta vai produzir de monóxido de carbono, de dióxido de carbono no período noturno, não é suficiente para tirar todo o oxigênio do ar.
E muito pelo contrário, às vezes um quarto com 15, 20 pessoas dormindo junto é pior do que ter uma plantinha, coitada, sozinha dentro do quarto. Então isso é mito. É mito, Isso é mito. mito. Vamos lá, vamos mais perguntas aqui para o doutor André Luiz Andrioli. Vamos lá. Eu queria saber, o cérebro do homem é diferente do da mulher? Boa Com pergunta do certeza Ricardo, hein? Não, com certeza Ah, é. boa Isso é uma pergunta gelada, agora. isso é uma Agora gelada. nós Essa pergunta é uma gelada. colocamos Com certeza o é, Messi. doutor. Vai, Somos fala pra gente. 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É. Quer dizer, 5 contra 7 elas estão ganhando já. Não, é Então. diferente. Vai, pode Aí você falar. me complicou, né? Eu não, o Ricardo te complicou. A pergunta foi dele. Na verdade, assim, não existe um cérebro igual ao outro. Não existe um cérebro entre homens e mulheres não são iguais, entre homens e homens não é igual, entre mulheres e mulheres não é igual. Você saiu muito bem, Depe- doutor. Pois é. Você saiu Fugindo. muito Pois é. bem. Não é a primeira vez que eu escuto essa pergunta, entendeu? Então eu já estudei. Já estudou, Já se sabe preparou. tudo. Cada pessoa é uma pessoa, cada cérebro é um cérebro. A verdade é que existem diferenças de peso, diferenças de estrutura, diferenças de tamanhos entre o cérebro feminino e o cérebro masculino, mas o que dá a qualidade de funcionamento não é, a gente sabe, não é mais a anatomia, e sim as conexões que existem entre esses neurônios. A quantidade de conexões que tem, a gente chama isso de sinapses, a quantidade de sinapses que existem. Então, a gente colocar isso de uma maneira muito simplista, homem e mulher, é muito difícil, porque tem fatores hereditários, fatores ambientais, fatores nutricionais, tem uma série de coisas que fazem com que tenha melhor ou pior funcionamento, né? Melhor ou pior atividade. Então, são semelhantes, mas não são iguais. Muito Mas eu já li alguns estudos que falavam que a mulher precisa dormir mais do que o homem. Isso é verdade? Na verdade, assim, isso não tem nada comprovado. O que acontece é que a gente sabe que, e até no nosso dia a dia a gente pode ver, as mulheres têm uma atividade cerebral muito, muito melhor, de muito mais qualidade do que a dos homens. Consegui a resposta que eu queria. Então, viu? Pronto, ela foi até... Aliás, nós tínhamos mais 10 perguntas aqui por conta desse questionamento dela. Vamos pra... Tem mais uma? Só mais uma? Vamos lá. Aí. Quem dorme pouco engorda? Mito ou verdade? Não, mito. Ah, é? Mito, Pode dormir pouco que não engorda? Não tem problema? Não. Na verdade, uma pessoa que tem insônia não é mais magra ou mais gorda do que a outra. O que vai mudar é a atividade física, o que vai mudar é a qualidade da alimentação, enfim. Uma série de questões também, como eu falei, ambientais que estão envolvendo ali o dia a dia. Porém, a pessoa que dorme pouco, a questão é saber por que é que ela dorme pouco. Existe uma especialidade, uma subespecialidade da neurologia que só estuda doenças do sono. Então, a pessoa dorme pouco porque ela é ansiosa, Mas porque isso ela é não tem depressiva. nada a ver com engordar ou Não. não engordar. Aí O importante é dormir outras mesmo. situações, com Ok. certeza. Doutor André Luiz, muito obrigado pela participação. Obrigado, doutor André imagina, Luiz muito Andrioli, obrigado. pela Obrigada, participação doutor. sobre mitos e verdades neste sábado especial, que é o sábado do Balanço Geral Especial.